Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Extremos. E hoje, você que está no Spotify não está vendo, mas eu me arrumei para receber essa convidada de hoje. Botei minha digníssima camisa social da marca que eu não vou falar qual é, até me patrocinarem no podcast, porque isso aqui não é ONG, entendeu? Mas como vocês podem ver, já tem um spoiler aqui na nossa bancada, mas antes, gostaria de receber ele aqui, um dos hosts mais sexy do podcast brasileiro. Vixe Maria, hein? Engenheiro. Mais sexy do que você tá hoje tá difícil, alumni de Harvard, Massachusetts. Agora vai ser voz da vida, né? Meu Bruno Deus Nardon, como é que você tá? Pô, tô muito bem. Feliz em estar aqui de novo, dividindo essa bancada com você. E pra quem não viu, ó, cara, hoje eu chorei de rir. Sabe que eu chorei de rir? Eu tava vendo a gravação de um dos primeiros podcasts que a gente foi, acho que foi o primeiro, né, podcast que a gente Sabe foi. que a gente não apresentou a pessoa, então você tá olhando pra lá, não adianta de não nada. Tem né? problema, não tem problema. Tem problema. Então eu tava assistindo essa gravação, e daí eu tava aqui conversando com o convidado, trocando altas ideias, e de repente o Alfredo começa a fazer um movimento com a minha garrafa de água que tava gelada, e trocar por a dele que tava quente. Só que ele fez daquele jeito, sabe? Tijuquês, tijucano, malandramente. E, cara, eu vi aquilo e morri de rir. Algumas pessoas me mandaram isso pela manhã. Eu achei incrível. Agora, olha o que fazem com a gente. Né? Colocam várias coisas aqui. O copo dele tá longe, acabou com a minha graça, mas tudo bem. Bom, sem mais delongas, obrigado você que é nosso ouvinte aí. O podcast está super crescendo na lista de negócios do Brasil. A gente tá em todas as plataformas, inclusive Spotify. E se você assiste, né, aqui no YouTube também, não deixe de curtir, de seguir o nosso canal, de seguir a gente lá no Instagram, que isso ajuda bastante o nosso podcast a crescer e a impactar mais pessoas, a compartilhar histórias. Afinal de contas, isso aqui não é mais um podcast de mimimi, isso aqui é um podcast que leva as pessoas de alta performance no extremo pra gente saber como elas reagem, o que elas sentem, do que elas se alimentam. O que acontece onde elas moram, nesses onde momentos elas muito bom. De extremos que todos nós passamos em nossa vida. Alguma consideração da nossa convidada de hoje? Eu já dei spoiler que é convidada. Ah, olha só. É sacanagem isso, né, cara? É muito bom. Eu vou quebrar o protocolo e vou chamar ela com boca cheia. Eu vou chamar ela mastigando hoje. Ah, é? Esse é o meu extremo, né? Você é o cara inteligente, eu sou engraçado. Então... O que você tá comendo? É um brigadeiro? Eu queria apresentar hoje aqui, nos extremos, ela, que é a CEO que mais vende chocolate no Brasil. Ela que arrasou nessa Páscoa, que eu fiquei sabendo. Isso aqui é uma delícia, mas é mais difícil. Galera, eu imagino que vocês estão com vontade, entra no site. O site é Vetex, é só entrar lá, compra. Já tem muitas lojas integradas. Retira em loja. Quiosque, pede um cafezinho. Renata, seja bem-vinda aos extremos. Como é que você tá? Oi, Alfredo, tudo bom? Alfredo e Xará do meu filho aqui, não vou esquecer, Bruno. Muito legal, obrigada por terem me convidado. Já assisti aos primeiros episódios, vocês estão arrasando. Muito legal essa ideia de falar sobre os extremos. Esse stand-up comedy é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Adorei que a gente já começou aqui com a mão na massa, né? Sentindo esse gostinho do chocolate. E eu acho que hoje a disputa vai ser entre eu e o Alfredo, tá? Porque antes de começar aqui, ele já tava, ó, pode ficar com o Soul Good pra você, mas me dá o dragê aqui que eu não quero deixar de experimentar. Então tô achando que hoje, você imagina, se ele disputou água, você imagina o que vai ser essa disputa com essa mesa de chocolate. Por acaso eu tô puxando mais aqui pro meu lado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Essa dívida vai vir no final, hein? Essa dívida vai vir no final. E eu vou ser, já em primeira mão, embaixador oficial, qual é o nome do que eu gosto? Cookie Room, meu preferido também. Caramelo. Melt. Eu sou o novo embaixador do Melt. Eu merecia ganhar estoque infinito do Melt. Porque coisa cremosa, coisa interessante. Rê, deixa eu começar. Eu vou começar a falar que é o seguinte. O que foi o movimento que vocês fizeram na Páscoa esse ano? Eu acho que assim, o grupo, né, que você lidera, que talvez a marca mais popular aí seja a Copenhague, né? Uma marca tradicional que faz parte do varejo nacional, da história do varejo. Vem se transformando e provando que uma marca tradicional, uma empresa tradicional também pode inovar. E nessa Páscoa, uma coisa que me chamou a atenção foi uma live
com o Caio Carneiro, com a esposa, com a Laís, falando sobre transformação, ou seja, uma marca de chocolate falando de uma coisa nada a ver com chocolate. Sim. E você me contou aqui antes da gente começar que foi a Páscoa histórica. Foi a Páscoa histórica. Copenhagen, como você bem colocou, é uma marca que muito nos orgulha, porque é uma marca brasileira, quase centenária, são 94 anos de história. E eu costumo dizer que a grande diferença é que Copenhagen tem tradição sem ser tradicional. E isso muda o jogo, né? Ter tradição significa que nós somos precursores e que as novidades têm que vir pela nossa mão. E quando a gente pensa em novidade, não é só lançamento de produto ou alguma abordagem diferente, mas é como que a gente transforma a maneira de se comunicar e de se conectar com os nossos consumidores. Copenhagen é uma marca que se sobressai principalmente, o maior ativo que a gente tem como marca é que a gente construiu ao longo dessas 9 décadas um elo emocional muito grande com milhares de famílias brasileiras. Então, a todo momento a gente está se instigando, se provocando a pensar novas maneiras de nos conectarmos e nos tornarmos cada vez mais relevantes na jornada do consumidor. E esse ano, a nossa campanha falava sobre tempo de transformar, né? Passamos aí 2 Páscoas muito difíceis, né? Em função da pandemia. A gente brinca que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. No nosso caso, 2 Páscoas em lockdown, com mais de 900 lojas fechadas, acelerando muito a nossa agenda digital. E esse ano pudemos, né, receber novamente os nossos consumidores nas nossas lojas, que a gente chama que são as nossas casas, sem abrir mão do digital, né? Olha que legal. O digital veio não como uma contingência, mas como realmente uma alavancagem de conveniência para o nosso consumidor. Então, como a nossa campanha falava sobre o tempo de transformar, nada melhor do que a gente abrir a nossa flagship, abrir a nossa casa para gravar um podcast com nosso parceiro, sei que também seu amigo aí, Caio Carneiro, junto com a Fabi, esposa dele. Convidamos também a Fernanda Gentil e a Laís Souza, que tem histórias lindas de transformação, né? Fernandinha com uma história incrível aí no jornalismo e Laís, uma atleta brasileira que muito nos orgulha, que soube, né, realmente se transformar diante de um extremo, né, de uma dificuldade imensa, e emocionou muito, foi incrível. O podcast teve um super engajamento e eu tive a oportunidade de estar lá com eles também, junto com a diretora executiva da marca Copenhagen, contando sobre essas histórias de transformação que a Copenhagen tem o prazer de acompanhar ao longo de tantos anos. Que animal, que animal. E ó, deixa eu te falar, você é uma CEO que, nos últimos anos, vem ganhando um protagonismo muito bacana, né? Vem se tornando uma mulher referência inspiradora para várias mulheres e para vários presidentes de empresas, executivos. Como é que tá sendo essa coisa? Porque, normalmente, quando a gente olha para uma empresa tradicional, existe um pouco de preconceito, vamos dizer assim, ou de um primeiro bloqueio com essa exposição. E você vem fazendo isso de forma muito moderada e muito inteligente e vem conseguindo, né? Até chegar, eu acho que num grande nível de exposição, que foi quando gravaram o seu case no meusucesso.com. Foi em 2019. Alfredo, eu acho que assim, né? A gente tá aqui muito no sentido de servir. Eu acredito, e levo isso muito a sério dentro da companhia, que compartilhar é infinitamente mais estratégico do que dividir, né? Então, muitos CEOs acabam, muitas vezes, não tendo a oportunidade de compartilhar todas as nossos aprendizados, que são, na verdade, um legado de êxitos e dores, né? Nem tudo são flores. A gente passa... Mais dores do que... Eu brinco que não só o executivo, mas no meu caso aqui como empreendedora, eu brinco que empreendedor tem dor no nome, né? Dói empreender. Então, eu estou há quase 30 anos no varejo. O varejo de franquias é um varejo extremamente peculiar, né? As pessoas me perguntam, falam, nossa, mas você tem experiência em varejo? Aí eu respondo, mas você tem experiência em varejo de franquias? Porque é um varejo realmente que traz uma complexidade, uma especificidade muito grande e que eu me proponho, realmente, é algo que me move, né, dentro do meu propósito, poder compartilhar um pouco mais do meu conhecimento à frente de grandes marcas, né? Copenhagen, Brasil Cacau, Cop Coffee, hoje é, sem dúvida nenhuma, um grande legado de aprendizado para quem está chegando, né? E por que não, já que somos precursores em tantas coisas, também sermos precursores
nessa disseminação de conhecimento. Eu vejo hoje, principalmente, né, os jovens buscando muito mais conhecimento, ávidos, né, por conteúdo. Estamos aqui, né, é importante ressaltar, pessoal, que a internet, redes sociais, enfim, todas essas tecnologias, de fato, nos aproximam muito, mas existe muito conteúdo bom e existe muito conteúdo não tão bom, né? Então, também poder saber fazer a curadoria de qual conteúdo a gente vai consumir é fundamental. E eu tento, dentro da minha organização, me colocar muito a serviço da organização, à disposição daqueles que, de fato, querem aprender. Eu digo que quando a gente olha para um executivo, se você me perguntasse assim, Renata, qual é o skill mais importante hoje, né, para um executivo? Eu diria que aquele executivo que consegue ter uma visão sistêmica ampliada é um executivo que estaria pronto para grande parte dos desafios que o mercado oferece. E para que você tenha uma visão sistêmica ampliada, você precisa consumir conhecimento, você precisa estar perto daqueles que já conseguiram construir, né, um legado de aprendizados. Então, o que eu tento fazer é me aproximar principalmente dos jovens. A gente tem programas de trainee, né, que muito nos orgulha lá dentro e sempre muito à disposição de compartilhar conhecimento com o pessoal. Cara, muito maneiro. Bom. Você sentiu dos franqueados sabe, um calor assim de eles agora saberem um pouco mais e verem você falando? Você sentiu que isso virou uma ferramenta legal para esse relacionamento, esse engajamento da rede? Muito legal, Alfredo, super bacana essa tua leitura, né, essa tua pergunta. Eu brinco que eu sou uma CEO sola de sapato, porque o que eu gasto de sola de sapato viajando o Brasil afora, eu sempre fui, independente agora, né, de todas essas facilidades que a gente tem de estar cada vez mais próximo dos nossos stakeholders, mas eu há 25 anos, desde que eu comecei muito jovem, comecei com 16 anos, eu sempre vim da área de vendas, né, então a minha trajetória toda começou lá atrás, no campo, né, trabalhando em loja. Acho que eu conheço mais das nossas 900 lojas, posso arriscar aqui sem medo de errar, que eu conheço pelo menos, por baixo, umas 750 lojas. Nos últimos 20 dias eu rodei 60 lojas agora na Páscoa. É onde eu me alimento. Então eu sempre tive muito próxima do campo, muito próxima dos meus franqueados, dos meus colaboradores. Eu acredito muito em presença e proximidade nessa construção de relações de confiança. E sofri muito, muito na pandemia, né? Porque é onde eu me abasteço, é onde, né, você pergunta, Renata, onde que vem tanto insight, esse seu lado mais criativo, mais estratégico, de pensar em produto, pensar num plano de expansão, acelerar o digital. Eu me abasteço muito desse contato com a linha de frente. E a gente teve que se reinventar, né? Nesses 2 últimos anos, você imagina, se eu visitei 60 lojas em 20 dias, você imagina o que foi fazer a Páscoa do ano passado, foi a primeira Páscoa em 25 anos, das duas, né? 2020 e 2021, que eu não pude fazer a Páscoa rodando lojas. Eu fiz durante 23 anos Páscoa no campo, onde tudo acontece. E nesses 2 últimos anos a gente criou, isso é legal, uma série de rituais novos da nossa cultura. Então criamos, por exemplo, Missão Linha de Frente, que é uma plataforma que a gente fala com os nossos franqueados uma vez por mês, onde a gente compartilha resultados. Então eu brinco aqui, né, fazendo uma analogia, eu brinco que antes a gente ia para o campo e a gente muitas vezes tinha que aplicar o antibiótico, né, que é aquela dose única, porque você vai uma vez, 2 vezes por mês, então você tem que fazer uma dose de ataque. O digital, aliado ao físico, agora que a gente já está conseguindo retomar, é como se você buscasse um equilíbrio entre o tratamento homeopático, né? Ou seja, todo dia você tem uma pílula, você tá no Instagram, você está numa plataforma de treinamento, você está numa live, ou seja, você consegue construir doses homeopáticas, o que não negligencia a necessidade de você também estar em campo, porque às vezes você precisa de doses um pouco mais cavalares, mas a gente conseguiu equilibrar muito isso, né, da conveniência que o digital nos trouxe, mas ao mesmo tempo não abrindo mão daquilo que é tão poderoso, que é o contato físico com os nossos stakeholders. Eu tenho até um insight aqui, quando eu fizer 100 anos, podia fazer uma embalagem com um de cada, né? Um franqueado. 100 anos contando a história. 100 produtos dentro. Não, é dos franqueados, aí a gente vai ter que fazer um mapa quase que Não, um o produto, fazer o produto de 100 anos, aí você vai pegar e vai botar língua de gato, vai botar tudo. Todos os produtos. Fazer uma embalagem, um produto contando a história da Copenhague. Olha, legal a ideia. Essa ideia é legal. E o outro é o cupom, compre 100, ganhe 100. Aí já também dobra o cupom. E puxando esse assunto... Eu vou comer, eu não aguento. Vai lá, uma empresa quase centenária. Como é que foi essa sucessão, né? Porque
você não é a primeira geração, imagino que você seja a segunda ou terceira geração já, né? Porque 100 anos quase 100 anos é muito tempo de história, né? Desde lá do começo. Como é que foram esses momentos de passagem de bastão, esses momentos de profissionalização e também esses momentos de crescimento na história de vocês? Muita gente que ouve a gente, assiste a gente, que passa lá pelo G4 Educação, eles têm algo similar, que são esses momentos onde os pais, os avós criaram algo e eles passam por esse desafio de como que eu estou à altura, né? E você sempre vai ficar se comparando com quem começou aquilo e como que eu consigo levar isso mais longe. Conta pra gente Legal, como é que Bruno. foi um pouco de toda essa história de sucessão familiar. E você foi o verdadeiro growth ali, né? Quando na sua eu fase. entrei, era só a Copenhagen, não era ainda o grupo empresarial, né, o grupo CRM. Na época, quando eu entrei há 25 anos atrás, eram apenas 90 lojas, hoje são 900. Era apenas uma marca, Copenhagen, hoje são 3 marcas. Na época faturava 38 milhões de reais, hoje fatura 1,7 bi. Né? Então, alguma contribuição nesse meio do caminho aí eu Então Conseguiu. a pergunta vai ser como você vai fazer essa sucessão pra frente. Seus Né? filhos estão tranquilos. Mas é Não legal contar essa história, né? Então vamos lá. A Copenhagen, como eu disse, é uma marca brasileira, o que muito nos orgulha. Foi fundada pela dona Ana e seu Davi Copenhagen, um casal imigrantes da Letônia. Dona Ana era pianista e o seu Davi era médico. Quando eles vieram para o Brasil, eles começaram a empreender. É uma história linda, né, de empreendedorismo. Imagina, um médico, né, e uma pianista chegaram aqui como imigrantes, né, com toda a dificuldade que os imigrantes têm. E a dona Ana tinha uma receita do doce de marzipan, foi o primeiro produto da Copenhagen. E ela começou a cozinhar essa receita do doce de marzipan e o seu Davi saía pelas ruas do centro de São Paulo, ali, Miguel Couto, para fazer a venda do marzipan. Rapidamente o produto foi sendo conhecido, foi sendo propagado. Eles começaram a também diversificar, a trabalhar na linha de chocolates. Dona Ana e seu Davi Copenhagen conseguiram fazer o primeiro processo sucessório com o genro do casal e a filha, seu Jaque e a dona Silvia Goldfinger. Mas na segunda geração, eles já não conseguiram fazer. E nesse momento, meu pai, que vinha da indústria farmacêutica, ou seja, não tinha trabalhado até então com chocolate, mas era um empreendedor, assim, nato, é o meu grande mentor, um executivo incrível, sempre foi um voraz comprador, o apelido dele no mercado era Celso Moraes, voraz comprador de marcas, porque aonde ele via oportunidade, não era no mercado que ele conhecia, mas ele era um comprador de marcas, então ele comprava marcas fortes, acreditando no potencial que ele tinha do choque de gestão que ele dava, principalmente na área de comunicação, comercial, e o que mais chamou a atenção dele na época de Copenhague, além da força da marca, etc., mas era que ele poderia ter o ponto de venda na mão. Então, como industrial, ele dependia de redes varejistas. O mercado super difícil, né? E aí ele via uma oportunidade, falava, puxa, eu tenho uma marca forte, agora eu tenho um ponto de venda na mão. Eu sei trabalhar essa máquina comercial, então vai ser muito forte. Ele entrou em 96, começou um trabalho realmente incrível, eu entrei em 98, e quando eu entrei em 98, logo na sequência... Nossa, você entrou no comecinho, então. Entrei no começo, fiz na verdade Quando eu entrei, pra vocês terem ideia do meu desafio, quando eu entrei eram 90 comodatos, não existia ainda nem o sistema de franquia. O meu grande primeiro projeto foi estruturar o programa de franquias, por isso que eu falo que eu tenho 30 anos de varejo de franquia nas costas, para fazer a expansão, né? Como é que foi esse convite? Ele chegou para você? Pelo contrário, olha só, dicas para os jovens, os jovens que estão nos assistindo. Hoje em dia, falo até porque eu estou muito inserida hoje junto aos jovens, tanto como mãe, vou contar depois essa história para vocês, como executiva, recebendo, né, novos executivos na companhia todos os dias, e vendo aí meus filhos, amigos, primos, enfim, todo mundo. Pessoal, falta iniciativa desses jovens, né? O convite não veio, eu fui atrás do convite, né? Aí. E isso faz toda a diferença. Eu falo que realmente não teria dado certo, e meu pai faz essa leitura, isso já ha passado muitos anos, que grande parte do êxito dessa história é porque a decisão partiu de mim, não dele, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar. E aí você chegou um dia por iniciativa própria. Mas como é que foi? A gente gosta de agora Gosta de saber, vamos lá. Você chegou pra ele em casa e falou, pai, eu quero trabalhar com você. Não, a história foi a seguinte. Pai, eu amo chocolate. Essa história acho que eu nunca contei pra ninguém, hein? Ó, Esse exclusividade. é o objetivo desse podcast, senhoras e senhores. Exclusividade. Chegamos, onde extremos. Chegamos aonde deveríamos chegar.
Eu sempre tive uma educação muito rígida, uma educação quase militar, tá? Diria pra vocês, da qual eu agradeço muito, tá? Acho que hoje eu sou uma mulher forte, resiliente, decidida com a atitude que eu sou, muito, sem dúvida nenhuma, pelo fato de nunca ter tido rede de proteção em casa. Meu pai dizia pra mim, aqui não tem chupeta e babador, o que você quiser, você corre atrás. Tô aqui pra te incentivar, mas não para facilitar a sua vida. Então eu tive uma educação muito rígida mesmo, tá? E eu tive que correr atrás na minha vida inteira, né, daquilo que eu queria, o que de fato me ajudou muito a ser a mulher que eu sou hoje. Então quando eu pedi para começar a trabalhar, meus pais tinham acabado de se separar, né, tinha sido um momento difícil na minha vida lá na época, como adolescente e tal, e eu vi uma oportunidade, né, de começar uma trajetória profissional numa empresa que também era nova para o meu pai, né, ou seja, ele tinha já todo um legado dentro da indústria farmacêutica que na Copenhagen, na época, ele ia começar a construir aquela história. Eu falei, uau, posso começar aqui e imprimir mais da minha cultura, né, da minha forma de trabalhar do que, de repente, no laboratório, que, de fato, já era ali um ambiente já bastante dominado por ele. Pedi para trabalhar sabendo que, da mesma forma como até aquele momento não tinha tido rede de proteção, também não haveria nenhuma rede de proteção. Um dia em casa, um almoço de domingo, Cheguei, como é que foi? Pedi, né, na época, uma conversa séria, foi um negócio sério, assim, agendado, né, não foi um negócio casual, e pedi, falei, olha, eu gostaria de começar a trabalhar, gostaria de ter essa experiência. Daí a resposta que ele me deu na hora, eu falei assim, olha, claro, sem dúvida nenhuma, todo pai gosta de ouvir isso, mas você sabe, né, o que te trouxe até aqui. Então, você sabe o que você está pedindo? Que você também vai agora, né, para um desafio novo, da mesma forma como você foi educada esses 16 anos, sem rede de proteção. Falei, é exatamente isso que eu quero. Quero ter a oportunidade de entrar sem um crachá diferente daquelas que lá estão, né? E aí comecei e tal, etc. Você estava na escola ainda com 16 anos. Eu fazia... Foi bem interessante essa história, porque eu sempre fui aluna número 1, assim, CDF, sabe aquela... Minha mãe falava assim, Renata, se é que é possível, sua pentelha, ela falava assim, sua pentelha, se é que é possível, você consegue ser germanicamente britânica, de tão disciplinada que você é. Que eu era super correta com os meus estudos, etc. Usava no Porto Seguro. Fiz Santo Américo, depois Porto Seguro, e aí quando chegou no colegial, eu estava no segundo colegial, você podia prestar, né, vestibular, na época era tipo um treineiro da vida, e eu entrei na FAAP no segundo colegial. E comecei a trabalhar. E aí eu falei, puta, eu não quero perder nenhum ano da minha vida. Então você imagina aquela aluna número 1, né, que fazia tudo, fala, puta, mas será que vale a pena matar um ano, fazer um supletivo para entrar rápido na faculdade? E eu fiz isso. Comecei a faculdade com 16 anos. Aí eu estudava à noite na FAAP, fazia publicidade de manhã, fazia administração à noite, trabalhava à tarde, então eu ficava naquela loucura de sair 6 horas da manhã, ir para a faculdade, ficar até meio-dia, almoçava no carro, levava marmita, almoçava no carro, trabalhava da meio-dia às 6 da tarde, saía para a FAAP lá no Pacaembu, saía meia-noite, voltava, acordava às 4 da manhã para estudar, para chegar às 7 na outra faculdade, enfim, foi uma loucura, mas foram 5 anos da minha vida nessa tocada. Eu casei muito jovem, casei com 22 anos, fui mãe muito jovem, fui mãe com 24 para 25, depois de 2 anos e meio de casada. Então tudo na minha vida aconteceu de uma forma muito antecipada, porque eu fui construindo, né, essas oportunidades. E o meu pai saiu da companhia muito cedo, né, então eu já estava à frente da companhia sozinha, desde 2000, nós estamos em 2022, desde 2011, 2010, 2011, ele já não tinha mais uma posição executiva, né, até que em 2020, de fato, eu assumi como CEO. Fiz uma parceria estratégica com a Advent, um dos principais fundos globais de private equity. Estamos super felizes com o caminho que a gente está trilhando juntos, e provavelmente a sucessão não será uma sucessão familiar, né? Hoje nós somos uma empresa administrada por um fundo de investimento, então muito provavelmente os meus sucessores já estão dentro da companhia, né? E eu fico muito feliz de poder promover esse espaço de desenvolvimento para o meu time. Sensacional. Cara, muito bom, hein? Um growth pequeno. Nada. De 90 para 900. De 18 milhões para 1,7 bi. 38 para 1,7. 38 para 1,7 bi. Pouquinho. Em quantos anos foi? 30 anos? 25 anos. Galera do time do Gestão, loja integrada. Esse é o tipo de BP que a gente quer receber.
Só que não é 25 anos, em 5 anos. Sem querer botar pressão. Sem querer botar pressão. Mas o mais legal vai ser essa história daqui pra frente, né? Claro, a gente olha pra trás e fala, puxa, que incrível, de 90 para 900, um super crescimento. Mas estamos aqui trabalhando pra... Não, e é o que você falou, né? É muito legal ver a Copenhague. É impressionante, porque entrou a Lindt, entrou as marcas e não mudou nada. Copenhague continua sendo a marca de chocolate de qualidade do brasileiro. E eu acho assim legal, porque você falou muito de transformação, de momento. E Copenhague é muito isso, né? Se você quer realmente... É engraçado isso, mas você fala assim, vamos comprar uma lembrança ali e tal. Cara, não quer errar. É Copenhague. Compra um Copenhague ali, um chocolate... Porra, é isso. Mas o legal, né, Alfredo? Eu lembro até um dia que a gente bateu um papo numa live lá na pandemia, que você me convidou, foi super legal, tá? A gente trouxe um conteúdo bem bacana. E eu disse pra você, eu falei assim, são poucas as marcas que de fato conseguem ir além da relação transacional. A Copenhagen é uma marca que não vende chocolate. A gente vende presentes em forma de chocolate. Assim como o Rolex vende joia em forma de relógio, né? Mercedes vende status em forma de carro. Então, assim, a gente foi para um território muito proprietário, né? Copenhagen é uma marca de presente, e isso é inegável que esse território é nosso. E ela só é uma marca de presente não só pela qualidade reconhecida que ela tem, mas principalmente pela construção de elo emocional que existe, né? Quando você dá um Copenhagen, não é só, não tem medo de errar, mas você sabe que a pessoa que está recebendo um gesto afetuoso. Quando você escolhe o chocolate, você está se conectando emocionalmente com aquela pessoa, seja para você, né, no seu momento de autoindulgência, que a Copenhagen se tornou também, depois a gente pode comentar, mas eu acho que é muito legal esse trabalho, né, nesses últimos anos, principalmente esses últimos 3 anos, eu estou muito direcionada num trabalho específico de aumentar a capilaridade de Copenhagen, né, o que a gente fez com o plano de expansão dessa marca, como que a gente introduz a Copenhagen na rotina, como as cafeterias de Copenhagen ganharam uma relevância dentro do nosso negócio, como que os sazonais... Tem produto vendendo também em outros pontos de venda, não tem? Não, só nas lojas próprias e lojas franqueadas da rede. Eu jurava que eu tinha visto algum eu acho língua de gato. Não. Eu acho que foi durante o online. Vocês não fizeram alguma coisa com a Ash Wing? O Ash Wing fizemos uma campanha na época só do sazonal mesmo, né? Mas eu estava contando aqui, né, nos bastidores, que a principal agenda de crescimento nossa, até agradeço a EVTEX, um grande parceiro nosso, foi realmente essa jornada omnichannel de verdade, né? Porque todo mundo fala... Isso que eu ia falar. Porque assim, eu me lembro você me ligando pra pegar indicação, pra gente trocar uma ideia. Lembra? Até deu certo lá com o Paulo na época. Não sei se ele tá lá ainda, mas super deu certo. E você estava muito disposta a investir em pessoas para pensar de forma digital. Exato. Para assim, o digital mudar de lugar, o digital passar a ser a estratégia, lá desde a idealização. Perfeito. E não ser a distribuição da ideia. Perfeito, Alfredo. Acho que você pescou aí realmente o ponto cerne da questão. Eu acho que a grande virada de Copenhagen, principalmente aí nos 2 últimos anos, é que desde o momento 1 que a gente precisou virar realmente todas as nossas fichas, colocar todas as nossas fichas no digital, eu nunca encarei o digital como contingência. Eu sempre encarei o digital como uma nova forma de ampliar a conveniência do cliente. Ponto. Né? Então, o digital, ele cumpre um papel diferente da jornada de loja, por isso ele é complementar, não é um ou outro, né? Ele é extremamente complementar. Acabei de entregar uma Páscoa com 60% de crescimento, 20% do share de vendas veio do digital, sendo 92% da venda feita pelo Ship from Store. Ou seja, se não houvesse o varejo físico, eu acredito muito no varejo físico. Se não houvesse o varejo físico, nós não estaríamos conseguindo potencializar o digital. O papel dele que é diferente. Assim como a gente não conseguiria potencializar o digital se não houvesse o varejo físico, né? Então, hoje o maior ativo que Copenhagen tem é estar em 900 lojas, né? Então não faz sentido nenhum o meu franqueado não se beneficiar do digital, né? A gente concebeu desde o momento 0, Bruno, uma ideia central de que todo o ecossistema digital, eu não estou falando do e-commerce, tá? Eu estou falando de todo o arsenal digital, tem que favorecer a agenda de crescimento do franqueado. Isso pra gente é um ponto inegociável. Sensacional. E durante todo esse período, né, 25 anos que você está dentro da companhia, esses 25 anos, eu acredito que tiveram grandes mudanças de patamar, seja você como profissional, né, seja um negócio mudando
de tamanho, mudando de liga, né? Você talvez começou lá na 3ª divisão, daí você foi para a 2ª, foi para a 1ª, daí foi para a Champions League, né? Você tem claro, assim, quais que foram esses grandes momentos de virada de chave, tanto pro negócio e para você, e que naquele ponto que é difícil, quando você tá no meio do furacão, no olho do furacão, você perceber essa mudança, mas quando você olha hoje para trás, nesses 25 anos, provavelmente tiveram 2 ou 3 momentos que foram divisores de água. Quais que foram esses momentos, assim, tanto para você do lado pessoal, profissional, pessoal, quanto do negócio do lado profissional? Tá. Bom, Bruno, eu acho que assim, a minha maior inflexão estratégica, e digo que a gente erra certa, né, faz parte da vida dos executivos, dos empreendedores. Claro que o balanço, né, e o saldo tem que estar positivo, mais acertos do que erros, mas eu diria para você, sem o menor medo de errar, que o maior acerto que eu tive na minha trajetória profissional foi esse ponto de inflexão estratégica em 2009, quando eu empreendi a marca Chocolates Brasil Cacau. Naquele momento, eu tinha uma série de dúvidas e uma única certeza. A certeza que eu tinha era que, se preciso fosse, eu mudaria tudo ao redor de Copenhague para não mudar a Copenhague. E esse foi o maior acerto, sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, ir pelo caminho mais difícil, que era empreender uma nova marca, começar uma nova história, mas que propiciou, sem dúvida nenhuma, a gente ampliar a nossa capacidade de penetração, né? Então, hoje, Copenhague penetra aproximadamente 5 a 7% dos lares brasileiros, Brasil Cacau agrega com mais 15%, né? Olha que incrível, que sensacional que a gente ganha de share. Não trazendo, o que de fato para mim é muito importante, elasticidade no posicionamento das nossas marcas, né? Então hoje a gente consegue, dentro de uma arquitetura de marcas, trabalhar com marcas que se dispõe a atender o consumidor de uma maneira diferente, com seu DNA próprio, podendo trafegar com muita liberdade dentro do seu território, sem que para isso a gente precise gerar elasticidade em cada uma das nossas marcas. E isso se repete, né? Essa história se repete, falo que esse foi o maior acerto, e eu cresci muito também, olhando pro meu lado pessoal, né? Porque encarar isso, e aí eu vou contar para vocês também uma história, talvez quando a gente chegar ali no momento dos extremos, que eu digo que Brasil Cacau nasceu num momento muito difícil da minha vida, né? No momento que, de fato, eu, apesar das pessoas brincarem e falar, nossa, a Renata é tão resiliente que nem retroescavadeira derruba ela, eu já tive um momento que eu me senti ali bastante nocauteada. E foi o momento que eu consegui também trazer, né, à tona esse projeto de Brasil Cacau e sair com dois filhotes no colo, Brasil Cacau em um, e depois eu conto pra vocês aí sobre a história Qual foi esse qual já foi conta agora. Qual foi o dia mais difícil da sua vida até hoje, Renata? Olha, o dia mais difícil da minha vida foi a minha gestação, né? Eu acabo falando pouco aqui do meu lado pessoal, mas acho que esse podcast tem um pouco desse intuito, né? De também trazer aqui à tona, né, as transformações que a gente passa como pessoa, e eu como mulher também, né, não só como pessoa, mas como mulher, como mãe. Eu sempre quis muito engravidar, eu tinha, né, a maternidade como algo muito aflorado, era um propósito de vida, realmente. Eu tinha perdido um bebê antes do Bruno, da chegada do meu filho, que hoje tem 15 anos. E aí eu logo na sequência engravidei, e depois de 16 semanas, ou seja, estava ainda bem no início da gestação, nunca vou me esquecer, dia do Jogo do Brasil, então esse dia fatídico, né, qual foi o dia mais difícil da sua vida? Eu estava indo para um congresso em Comandatuba, e eu não estava me sentindo bem, passei, né, no médico para saber se eu poderia viajar, ele disse que estava tudo bem, que eu poderia viajar com maior tranquilidade. Só que aquele sexto sentido de mãe, né, de puxa, não tá tudo bem, não tô me sentindo bem, e na época pedi para passar com outro médico, eu queria uma outra opinião, e quando eu cheguei no consultório foi realmente assim fatídico, já comecei a ter um sangramento no próprio consultório, quem me levou, inclusive, porque nem fui com meu marido, foi uma coisa, deixa eu só pegar uma segunda opinião antes de viajar, eu lembro até hoje da cara dele dizendo assim pra mim, mas você tá com as malas no carro? Eu falava assim, não, eu quero a sua opinião se eu posso, ele falou, não, pra ir pro hospital, não pra ir pro seu congresso, e aí eu internei com 16 semanas, e fiquei internada até a 30ª semana. Meu filho nasceu muito prematuro, de 30 semanas, ainda ficou 2 meses na UTI. Foram 5 meses de muita luta
Eu tinha indução de parto e contração a cada 30 segundos por 4 meses e meio consecutivos. Então, você imagina o que foi, eu não tinha mais veia, eu tive que raspar o cabelo, pegar veias na cabeça para conseguir fazer a aplicação, tive princípio de trombose, foi realmente bem difícil a minha gestação. Mas foi o momento, né, por mais difícil, extremo que tenha sido, de muita aflição, de muito medo, de muito receio, né, mas foi o momento que eu me mantive, por incrível que pareça, mais conectada e mais calma. Por quê? Porque eu tinha certeza que ia dar certo, né, eu dizia e repetia várias vezes ao dia, falava, a melhor UTI para o meu filho é o meu útero. Enquanto eu puder prover para ele esta UTI que tá aqui comigo, eu vou fazer o possível e o impossível. E eu lembro de ter visto a minha mãe, olha como é o senso, né, de maternidade aflorado, ela sacudia os médicos e dizia assim, ela pode ter outro, eu não. Arranca esse menino daí que a gente cuida dele aqui fora. Tamanha, né, a preocupação, porque realmente foi uma situação muito grave, se agravou, enfim, casos de UTI, foi bem complicado. Mas Bruno nasceu, hoje o Bruninho tem 1,90 m, bem pequenininho o meu Bruninho, né? Um gato, desculpa a corujice, mas um gato de olho azul maravilhoso, um meninão que me enche de orgulho, um menino super conectado com a gente. Mas foi realmente um momento muito difícil. E foi um momento, né, ainda não existiam todas essas facilidades do home office. Eu olho hoje, eu falo, meu Deus, você imagina se tivesse acontecido isso? Com toda essa facilidade de trabalhar pelo Teams, pelo Zoom. Eu gravei filme com a Ivete Sangalo em Paris, estando no hospital. A gente alugou o quarto ao lado, eu recebi os meus franqueados. A Brasil Cacau foi concebida, todo o planejamento estratégico da marca, por isso meus 2 Bs, né? Eu falo de um lado, Brasil Cacau em um dos braços e no outro, meu Bruno do outro lado. Porque foi realmente um momento onde eu estava muito criativa, muito focada, conseguindo executar muito a parte de planejamento estratégico, me mantive muito conectada. Então, foram 2 grandes momentos, assim, um profissional e um pessoal, que eu passei em 2006. Quem é, cara, animal. Primeiro, que história incrível, que extremo, realmente. Eu lembro que você falou do planejamento estratégico, eu lembro que quando eu cheguei na Vetex, eu operei o joelho. Uhum. E aí eu fiquei em casa, de repouso. E aí foi o plano, foi o trimestre que a gente mais cresceu na loja integrada na época, na X-Tech. E aí o Mariano virou pra mim e falou assim, pô, você podia quebrar Ficar o joelho umas 2 né? vezes por ano. Mas realmente eu lembro de estar reunindo a galera, eu com perna pra cima, e minha mãe, meu Deus, esse menino é maluco, e 30 pessoas lá em casa, mas enfim, deu certo. Acho que são momentos que a gente realmente entra num nível, né, assim, diferente de enxergar as coisas. Eu queria te perguntar isso. Tirando sua família, que eu acho que seria uma pergunta meio que óbvia, e nosso desafio aqui é fazer perguntas únicas. Tu gostou, né? Não é difíceis, é únicas. Quem foi a pessoa do hospital que você mais teve como mentora durante esse momento? Quem foi a enfermeira, o médico? Quem foi a pessoa do hospital que vem à tua cabeça rápido assim, nesse momento que você falou assim, cara, essa pessoa foi... Por exemplo, meu pai ficou 17 dias na UTI, né? Também num estado muito sério. E quando ele saiu, ele falou pra mim, ele falou assim, ó, o cara que me limpava, que me dava banho, acho que é Tião o nome dele, foi o cara que trocava as ideias comigo, que me fazia relaxar e que foi o meu anjo da guarda. Ele me barbeava enquanto eu tava na UTI e tal. E aí a gente até deu um carro, consertamos o carro desse cara, depois que ele saiu de lá e tal. Meu pai é amigo do cara até hoje, a gente super ajuda o cara. Quem foi esse teu mentor lá do hospital durante esse momento? Eu tive 2 pessoas que, além, claro, de toda a equipe médica, né, enfim, meu obstetra, que me acompanhou durante todo esse período, mas eu tive 2 pessoas que me marcaram muito. Uma pode parecer óbvio, mas eu acho que é legal trazer isso aqui, principalmente porque devem ter muitas mulheres aqui nos acompanhando. Que foi o papel do meu marido junto comigo, né? Família, mas tinha minha mãe, tinha meu pai, tinha meus primos, enfim, tinham outras pessoas da família. E pra mim, me marcou muito essa parceria, né? Não é a mãe só que tá passando por aquela, né? Por aquela aflição, por aquela
por aquele medo de não dar certo, é filho dos dois, né? E eu acho que hoje a gente tem visto cada vez mais os pais, né, realmente ocupando um papel de parceiro da mãe nesse momento, né? E no nosso caso aconteceu não só quando o Bruninho chegou, né, mas desde o momento da 16ª semana, quando eu liguei pra ele e falei, olha, o médico tá me levando no carro dele pro hospital, e ele falou, puta, tô com você. Eu fiquei, como eu disse, 5 meses, além dos 2 que eu fiquei com o Bruno na UTI, porque eu continuei também internada junto com ele, porque eu tive várias complicações depois, e o meu marido ficou literalmente todos os dias. Minha mãe dizia assim, pode dormir hoje em casa, eu sou mãe, eu fico com ela. E ele dizia, eu não abro mão, a gente tá passando pelo mesmo momento, pela mesma dor. Então, me marcou muito essa parceria, nós somos muito complementares, ele tem um temperamento completamente diferente do meu, então, eu sou mais, né, já vocês me conhecem, é ligada no 360, e vai, quero fazer, tem uma veia executora forte, tal, muita energia, ele é muito mais tranquilo, muito mais sereno, muito mais ponderado, então, foi um equilíbrio importante pra mim. E uma outra pessoa que me marcou demais foi uma enfermeira chamada Patrícia, que foi num momento um pouquinho posterior, não foi tanto ali até o Bruno nascer, mas foram, você imagina que, né, foram quase 7 meses, porque foram 4 meses e meio de UTI, de repouso dentro do hospital até o Bruno nascer, de internação consecutiva, e depois 2 meses com o Bruno. O Bruno nasceu 5 de outubro, a gente saiu 5 de dezembro do hospital. Então, proporcionalmente, né, foram 7 meses ali, mas depois que o Bruno nasceu, teve milhões de complicações. O Bruno foi entubado 4 vezes, teve 2 paradas cardíacas, enfim, uma série de complicações ali depois do nascimento dele. E a Patrícia era uma enfermeira da UTI, que realmente me ajudou muito, né, a trazer calma, serenidade, para que a gente conseguisse lidar ali com aquela situação, e depois ela foi trabalhar comigo. Ela saiu do São Luís e foi cuidar do Bruno, ela ficou comigo até o Bruno ter 6 meses, então foi uma pessoa que me marcou bastante. Como que você usa... Você fala com ela até hoje? Não perdi o contato, acredita? Temos que achar, precisamos achar. Patrícia, se estiver nos ouvindo... se você estiver ouvindo, quem conhece a Patrícia, ela é de qual hospital? São Luís. São Luís, aqui em São Paulo. Sim. Por favor, você tem um kit na Copenhague aí pra retirar. Bruninho vai entregar em mãos, ela não vai acreditar. Vai entregar em mãos, você precisa aparecer e fazer essa história aparecer no Fantástico, no Faustão, no Mion, que agora tudo mudou também. Não dá mais pra saber quem vai aparecer no Luciano Huck, não sei. Mas Patrícia, por favor, hein, estamos atrás de você. Sensacional. E imagino que para vocês, como família, isso uniu muito, né, durante esse momento. Como que você leva talvez esse aprendizado, essa resiliência, todo esse momento difícil para quem você é hoje e para os outros momentos difíceis, talvez extremos que você passou? Porque esse foi um extremo, realmente extremo, e talvez não tenha nada mais do que isso que seja comparável com essa história, mas devem ter acontecido durante todo, né, até hoje, e de hoje para frente vão acontecer momentos de novo, momentos de extremos, não desse jeito, diferentes. Como que você leva isso para encarar essas dificuldades, os desafios do dia a dia? Legal, Bruno. Putz, eu achei muito interessante essa sua pergunta, essa sua leitura, porque eu saí, sem dúvida nenhuma, desse momento extremo com muitos aprendizados, mas o maior deles, e que eu levo não só para outros momentos da minha vida, que sem dúvida, né, já aconteceram ali depois desses últimos 16 anos, já tive alguns outros, não tão extremos quanto esse, mas também difíceis, mas principalmente o que eu levo como ensinamento para o meu filho, que protagonizou isso junto comigo, né? A gente não pode esquecer que para dar certo, né, estive eu, meu marido e ele, né? Foi uma relação simbiótica para que a gente conseguisse vencer juntos. Ele também fez a parte dele lá, né, aonde ele estava. E depois até conto para vocês, mas a gente conseguiu, inclusive, até depois, num trabalho de regressão, entender um pouco como ele viveu esse momento. Foi bem curioso. Então, qual é o grande ensinamento que eu levo e que eu me vejo muitas vezes reflexiva nesse sentido quando eu estou num momento mais difícil? Que existe uma diferença muito grande entre sofrimento e sacrifício. Muitas vezes a gente se vê numa situação onde a gente sofre, parece difícil, né? Aquela situação que você não acha solução e aquilo vai te deixando cada vez mais amarga e você vai ficando mais ansiosa. Algumas pessoas até, né, infelizmente, entram num quadro até um pouco depressivo, etc., que é aquele sofrimento sem causa, né? E eu falo pro Bruno, como eu disse aqui espontaneamente para vocês, que foi um momento difícil, extremo, mas foi um momento que eu estava bem,
né? Que eu estava plena. Então eu digo pro Bruno assim, se algum dia, porque ele foi saber dessa história, de novo, como era uma coisa natural pra mim, por tudo que eu já passado, ele foi saber dessa história, se eu não me engano, ele já tinha, sei lá, uns 7, 8, 9 anos, não foi uma coisa que a gente, né, fomenta muito na família. E eu digo pra ele, e quando eu resolvi contar pra ele, foi muito no sentido de mostrar pra ele que se algum dia, né, alguém em terceira pessoa contasse essa história pra ele, sua mãe, né, sua mãe sofreu, foi um momento difícil, que ele rebatesse no mesmo momento e dissesse, olha, minha mãe não sofreu, ela fez um sacrifício, né, e de fato eu fiz um sacrifício, nós todos como família fizemos um sacrifício, porque existia ali, sem dúvida nenhuma, um propósito maior, que era ter o Bruno hoje com a gente aqui, graças a Deus, com saúde, dando muita alegria pra nossa família. Isso vai acontecer milhares de vezes na nossa vida, né? A gente vai passar por momentos difíceis, onde a gente não pode entrar no espiral do sofrimento, mas que a gente tem que encarar, né, com muita força e com muita resiliência, a necessidade do sacrifício, como foi, por exemplo, para todos nós aqui, como empresários executivos, esses 2 anos de pandemia, né? Então, você imagina se a gente entrasse naquele espiral, né, com essa cabeça. Gente que entrou e quebrou. Exato, que sofreu, né, enfim, e aí entra num espiral não positivo, né, que não é construtivo, acima de tudo não é construtivo. Então, eu levo isso como um grande aprendizado. Vou ter que me sacrificar mais milhares de vezes, mas se eu estiver conectada com aquele propósito e entender que eu estou crescendo com aquele processo difícil, porém não imbuído de sofrimento e sim imbuída de um sacrifício que terá que ser feito, vai valer a pena. Sensacional. Muito bom. Que clareza. Muito bom, né? Muito bom. Agora tá pra entender o 1.7 bi, então... Nossa, que clareza, cara. O mais legal desse podcast é isso. Toda hora a gente aprende algo novo. Não é possível, né? Ela leu o que ela tá falando. Ela tá falando com uma... Alguém contou as perguntas. Foi ao longo do tempo, você se preparou. Vocês passaram as perguntas? Porque não tem pergunta. Pior que não, viu? Não tem pergunta, não tem roteiro. Eu acho que quando a gente fala com verdade, né, sobre aquilo que a gente viveu, é tão legítimo, né, que as coisas vêm de uma forma natural. Contei uma parte dessa história, assim, lá no meu sucesso. É uma parte bem emocionante, né? Quando aparece ali como foi a gestação, enfim. E você teve outros filhos? Não tive, só o Bruno. Que sensacional. Brunão, responsa. E olha, o Bruno nasceu 5 de outubro, eu nasci 3 de outubro. Olha, 2 Brunos aí. Libriano? Indeciso. Ai, meu sempre. Deus, que signo é esse? Indecisinho. Indecisinho sim. Nossa. Mas emotivo, né? Gosta de todo mundo, amigo de todo mundo. Quando vibra. Quando tá puto, tá puto. Não, eu falo, o Bruno não tem irmãos, mas ele tem uma legião. É quase que uma legião. As pessoas perguntam, mas o Bruno tem caravana? É quase caravana, porque eu nunca vi uma criança com tantos amigos, com tanta facilidade de se socializar, de conversar, de ser comunicativo e muito emocional, né? Assim, pra ele escolher qual é o amigo do fim de semana, é o quê? É quase que uma terapia por semana, pra saber qual é o amigo que ele tem que levar, né? Porque quando envolve o emocional ali E como que foi pra você nesse momento lá, né, de sacrifício? Você se conectou com algo maior? Você já tinha alguma crença? Isso ajudou você a passar por aquele momento? Como é que foi isso? Olha, vocês estão puxando coisas do fundo do baú aqui, hein? Olha. Isso é os extremos. Esses são os extremos. Olha, uma história incrível, vou contar aqui pra vocês. Eu sou católica, sou super conectada, super espiritualizada, tenho uma crença absurda, uma fé muito grande, mas a história do Bruno veio de uma maneira diferente nesse âmbito espiritual. A minha mãe demorou 10 anos pra conseguir engravidar, eu também sou filha única, ela teve muita dificuldade, ela e meu pai. E na época ela já tinha feito milhares de tratamento e não tinha conseguido engravidar, até que um dia ela foi pro Gantuá, na Bahia, né, uns amigos nossos tal, e na época a mãe menininha, não sei quem aí que tá nos assistindo conhece a história do Gantuá, mas a mãe menininha esteve com a minha mãe e disse, olha, você veio buscar a sua Renata, né, que significa renascer, aqui. Né, a Renata, de fato, tem uma conexão espiritual e você não teria com qualquer tratamento do mundo. Você precisou vir buscar a Renata aqui. E passou 2 meses, ela estava grávida, né? No momento ali que ela foi ao Gantuá, ela engravidou na Bahia, tem um pouquinho do pezinho ali dessa terra que eu gosto tanto. Bom, enfim, passado, as histórias, né, se cruzam, tal, Renata, filha do Gantuá, etc, etc. Quando eu comecei, né, quando eu perdi o primeiro, eu fui passar carnaval,
né, no Sauípe e tal, e aí o pessoal me disse, né, meus primos, tal, que frequentam muito o Gantuá, falou, Renata, por que você não passa, né, lá no Gantuá, só pra fazer uma oração, você é tão espiritualizada, tal, independente da tua religião, acho que vale a pena você passar lá, tal. E eu fui, até pra agradecer, né, porque eu não conhecia a minha história, eu queria ir lá, queria conhecer, tal, na época já era a Mãe Carmen, e ela falou, Renata, que bom que você veio aqui, né, você tem uma energia tão gostosa, tal, foi muito bom te receber aqui, fica tranquila, né, que o seu menino tá chegando, não precisa se preocupar com o que aconteceu aqui. Bom, tudo bem, voltei para São Paulo e tal, e o meu médico tinha me dito o seguinte, falou, olha, você, normal, super jovem, pode ter outros, não vai acontecer nada, mas vai demorar uns 6 meses, porque é normal, natural, teu corpo se estabelecer e tal. E eu engravidei em 1 mês, né, eu perdi e depois de 1 mês eu tava grávida de novo. Então as pessoas brincam e falam, puxa, mas, né, a mesma história, será que o Bruninho também, né, não precisava passar lá no Gantuá, etc. E quando eu comecei a ter todas essas complicações, etc., eu fiquei muito conectada com o Gantuá, né, realmente eles me ajudaram muito, a gente trabalhou muito essa questão, principalmente dos 4 meses e meio ali, que eu tive chance, sem dúvida nenhuma, de ter a minha gravidez interrompida a qualquer momento. Eu estava muito espiritualizada e com muito apoio, né, do pessoal lá do Gantuá. Então eu falo que o Bruno também tem um pouquinho, né, tanto que você vê as fotos do meu parto, tal, eu estava com a guia do Gantuá, com as faixas, enfim, porque realmente foi um apoio espiritual importante para mim nesse momento. Sensacional. Muito bom. Bom, dando uma mudança nesse extremo, mas ainda desse lado dark, né, que é os lados que mais preparam a gente. Qual foi a notícia que você já viu no mundo que mais mexeu com você? Pode ser no Brasil, pode Brasil, ser mundo, fora. negócio, uma notícia, assim, notícia algo, que algum saiu, acontecimento, saiu notícia, saiu na TV, no jornal. Qual foi a notícia que você se lembra, que você falou, nossa, que isso? Eu acho que, assim, de adolescente, eu lembro eu voltando da faculdade, né, ali as Torres Gêmeas, eu lembro que foi um negócio, né, todo mundo ali, uau, o que tá acontecendo? Como, né, como as Torres Gêmeas, tal, acho que foi algo que me marcou. Mas mais recentemente a questão da pandemia, né, assim, eu me lembro que aí não foi nem a notícia, tá, foi um negócio na pele mesmo, aquela coisa ardida, né, de sentir, porque como eu disse, eu sou muito sola de sapato e eu tava voltando de um roadshow. Eu faço, né, na Páscoa e no Natal, a gente visita todas as regionais e faltavam ainda 2 regionais pra gente fazer a preparação pra Páscoa. Eu tava desembarcando de Brasília, eu nunca vou esquecer a sensação, o calafrio que eu senti. Porque tava aquela coisa, né, primeiro China, e vai, será que realmente chega? A gente ninguém, né, acho que conversando depois, assim, se preparou, achou que ia chegar no Brasil, ia chegar já num extremo, literalmente, porque chegou e já chegou, vamos fechar tudo e tal. E aí eu tava desembarcando, tocou meu telefone, era a minha diretora comercial na época, Renata, vamos fechar todas as lojas. Eu falava, meu Deus, como assim? Faltava 18 dias pra Páscoa. 30% do nosso faturamento acontece na Páscoa, 30% do faturamento anual da companhia acontece, né, em 18 dias. Eu falei, meu Deus do céu. Então foi, acho que ali não foi nem né, ouvir a notícia, mas foi muito a sensação de pivô rígido. Sabe a sensação de você tá diante de um pivô rígido? Como que você lida com aquela situação? Quem foi a primeira pessoa que você ligou? Olha, como 2 coisas que aconteceram na minha vida muito engraçadas. Eu sou bem resolutiva, né? Eu tenho uma energia muito rápida, assim, eu não fico procrastinando. Então, eu lembro que eu, claro, fiquei baqueada, vamos fechar, o que a gente vai fazer, não sei o que, nananana. Eu tava com essa minha diretora na coisa, eu falei assim, olha, eu tô indo, tô aqui, tava em Congonhas. Falei, acabei de desembarcar, era tarde já, era 7 horas da noite e tal. Eu falei assim, volta todo mundo pro escritório, porque a minha preocupação era conseguir sentar para fazer o plano de contingência e eu queria rápido me comunicar com os franqueados. Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, Alfredo, foi assim, se fechar, os primeiros a sentirem vão ser os franqueados. Eles vão, inclusive, do lado prático, ver portas baixando, né? Então, você imagina para um empresário, pequeno empresário, que vive daquilo, ter que até operacionalmente ver o negócio dele literalmente baixar as portas. Então, foi com a Marici, enfim, eu tava com ela no telefone, a gente tava discutindo isso e tal, e eu falei, olha, reúne todo mundo aí no escritório que eu vou direto, eu não vou sair aqui de Congonhas, vou direto, e a gente conseguiu rapidamente se organizar, eu tava com uma consultoria muito boa na época, tocando um outro projeto, um projeto de expansão, redirecionei eles para cuidar
participarem do comitê de crise junto comigo. Foi muito boa a governança que a gente trouxe. E aí, foi dia 18, dia 21, a gente já estava com o plano pronto, já fazendo o pronunciamento para a rede. O plano que contemplava, inclusive, toda a cobertura de ajuda que a gente daria até setembro. Você imagina que todo mundo aqui pivotou isso e trabalhou a crise hora a hora, né? Não tinha mais planejamento mensal, quinzenal, era planejamento hora a hora, porque mudava tudo. Mas a gente queria dar o conforto para o franqueado dizer o seguinte, olha, a gente vai acompanhar, sem dúvida nenhuma, mudança hora a hora, a gente vai se comunicar, intensificou a agenda de comunicação, conselho, etc. Mas a gente quer dar tranquilidade para vocês de um plano com uma visão um pouco mais ampliada, o espectro um pouco mais aberto de como vocês vão operar esse negócio de vocês até setembro, com condições comerciais diferentes, enfim, com todo o plano que a gente endereçou. Então foi bastante importante ter sido rápida na comunicação com a rede. Na hora que ela te ligou, que você estava desembarcando, qual foi a sensação que você teve? Você sofreu naquela hora? Ideia que é sofrer mesmo. Como é que foi, assim? Você subiu aquele sangue, assim, que sobe no estômago, sabe? Quando... A primeira sensação... Você já passou por isso? Já passei todo mundo, por isso, né? Muitas vezes. A primeira sensação, assim, super espontânea, a primeira sensação foi não acreditar. Pra mim era uma coisa inconcebível. Negação, assim, como vai fechar, né? A gente nunca passou por isso, né? Nem na história. Se você olha os outros países, vai fechar tudo, como vai fechar, né? Então, primeiro foi um pouco de negação, assim, de será que é isso mesmo que vai acontecer? Mas rápido, né? Assim, 2, 3 minutos depois, você fala, putz, tá bom, se acreditando ou não que vai acontecer, eu preciso ter um plano. Então, vamos sentar e vamos começar a trabalhar, né? Mas a primeira sensação não foi de medo, de receio, foi de não acreditar que aquilo seria possível. Sensacional. Cara, nesse podcast, todo respeito aos devidos convidados, tá indo pras cabeças, hein? Comenta aí no comentário, você que assistiu, o que vocês estão achando. Segue o canal, dá o like aqui nesse vídeo, vai ter um joinha assim, dá o joinha, compartilha na rede social, marca a gente, marca a Renata. Qual é o seu Insta mesmo? Renata, Vic. Renata, Vic, a gente vai botar aí na tela. Que esse podcast tá merecendo. E manda ele aí nos teus grupos de WhatsApp de negócio, manda pro teu time. Tirando que ele tá gostoso demais. Eu também posso, né? Convidado também pode, né? Então tá bom. Seria uma... Quero experimentar esse daí também. Eu tava de olho, eu ia falar, vamos trocar. Vamos trocar. Que esse aquele aqui ali eu conheci no Volpe. Conta a história desse daqui. Eu não sei se vocês estão fazendo parceria com um nutricionista, mas eu fui no Volpe e tava lá, várias caixas. Temos algo em comum pra também. Provar. Também vou no Volpe. Aí, o Dr. Thiago Volpe sendo sempre um sucesso. Doutor Thiago vamos dar os créditos aqui. E doutora Andréia Lindenberg, maravilhosa, né? Dupla aí, casal maravilhoso. Vou precisar daquelas injeções depois disso aqui tudo. Tudo com moderação. Esse lá, Jotinha, aqui é uma coisa de louco. Nossa, é maravilhoso. Ele tem um fundo meio... Canela. Canela. É canela. Ele tem uma textura. Um é chocolate com textura. Cara. É maravilhoso. Esse daqui... Eu senti ele um pouquinho salgado. Ele é caramelo e flor de sal. Nossa, cara, é maravilhoso. O caramelo de lá não é normal. O caramelo de lá tem um toque francês, suíço, uma coisa mais europeia. Como que você faz o desenvolvimento de produto? Olha, essa é a minha praia, né? É onde eu mais gosto de... Eu poderia ser sommelier. Chocolatier. Poderia. Chocolatier. Chocolate de canela, ele vem com uma coisa saborosa, né? Nossa, é muito bom. Isso aí. Olha, o processo de desenvolvimento de produto é um ciclo bastante longo. Tava até contando aqui para o Alfredo também nos bastidores que a gente começa a desenvolver, por exemplo, uma Páscoa e um Natal com 18 meses de antecedência. Então, é um processo que envolve muita pesquisa, né, principalmente dentro do nosso mercado, mas também, né, fora do nosso mercado. A gente olha muito o comportamento do consumidor, né? Então, por exemplo, a campanha de Páscoa agora sobre o tempo de transformar, a gente já estava lá atrás pensando, né, puxa, como que vai ser o hábito do consumidor lá na frente, que storytelling que a gente quer ter, como que a gente vai trazer conteúdo relevante para essa campanha, etc. Então, a gente tem uma área bastante forte lá de P&D, que realmente trabalha em toda a parte de formulações, etc. Nasce primeiro do marketing, né? Então, marketing faz a leitura do mercado, né? Como os outros players estão posicionados, qual o momento de marcas, pesquisas, leitura e interpretação de todas as pesquisas que a gente faz. Passa um briefing para a área de P&D. P&D faz propostas e sugestões, né? De formulações de produto. Aí a gente tem todo o painel sensorial com especialistas que fazem. Vou chamar o Alfredo aí para ser nosso especialista aí.
A gente Eu faz vou sair todo- uns 3 conselhos e vou focar lá. Ó, boa ideia, hein? Boa ideia. Aí entra toda a parte de desenvolvimento de embalagem, né? E toda a parte de trade marketing também para positivação nas lojas. Sensacional. Que animal. Muito bom. Entrando nesse clima maravilhoso, esse clima chocolatado, essa coisa com um toque de canela, que eu fiz até um sanduichinho. Vamos pro lado bom agora. Qual foi o dia que você lembra, assim, que mudou tudo? O dia que você fala, cara, esse dia foi o melhor dia da minha vida. Olha, Óbvio, tirando o dia que tudo deu certo. tudo deu certo, o Bruno nasceu. O Bruno chegou. Mas olha, eu acho que o dia que deu tudo muito certo, né? É uma construção. Acho que, de verdade, sendo bastante honesta aqui, não tem um dia D, assim, que eu falo, uau, nossa, esse dia foi um dia transformacional na minha vida e tal. Mas esse galgar, né? Essa evolução, esse processo evolutivo foi realmente muito legal. Eu curti a jornada, isso é muito legal, né? Você, cada momento da tua vida, seja do lado pessoal, do lado profissional, eu curti cada etapa, eu me envolvi, eu sou uma pessoa que de fato entro de coração, né, nos desafios que eu tenho. Acho que do lado pessoal, um dia muito feliz da minha vida foi o dia do meu casamento também. Tô casada há 22 anos, né? Então, super parceiro, alguém que de fato, enfim, me apoia muito. A gente tem uma relação muito legal. E do lado profissional, eu diria que até foi uma situação um pouco mais recente, apesar de ter tido outras muito legais, mas foi o lançamento da plataforma de saudabilidade, que foi um projeto muito meu, assim, que eu encabecei com muita, sabe, uma forma muito, muito voraz, assim, eu acreditava muito nesse projeto e a gente lançou com muito sucesso em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Hoje, Soul Good já representa 7 a 10% do faturamento anual da nossa companhia. Ele entra como uma plataforma muito potente para gerar mais frequência de consumo, né? Então, o objetivo da plataforma Soul Good é não só trazer um chocolate que alia sabor, indulgência e sabor e saudabilidade, né? Um chocolate realmente clean label, tá? Só ingredientes naturais, zero lactose, zero adição de açúcar, sem glúten, fonte de fibras. É um chocolate realmente que pode ser dito um chocolate clean label, para que você insira o chocolate na sua rotina, né? Então, o objetivo é um objetivo transformacional no hábito do consumidor, né? Então, além dele ser um chocolate mais inclusivo para diabéticos, celíacos, intolerantes, ele também tem um papel importante para quem busca um lifestyle mais equilibrado. Então, eu não deixo de consumir a minha lajotinha, o meu chumbinho, a minha benta no final de semana, mas eu já não consumiria, não da Copenhague, eu já não consumiria chocolate todos os dias da minha vida. E com o Soul Good, olha que libertação, você pode e deve consumir uma porção ideal de Soul Good todos os dias, né? Então... Fala não que eu vou morar dentro da caixinha de Soul Good. Foi um dia de muita satisfação, assim, ver Vou o me mudar pra lá. lançamento de Soul Good. Sensacional. Eu conheci no Volpe. Uhum. E tem 2 sabores, né? Tem o mais amargo. Tem o 70%, né? E tem o ao leite, que tem língua de gato. Olha só, gente, tem língua de gato, tem lajotinha. Eu peguei o tem amargo. avelã. Aí eu não gosto de amargo normal, pode ser. Aí eu já falei, pô, esses chocolates são ruins. Aí eu fui nesse aí, do língua de gato. Maravilhoso. Eu entrei na consulta com um potinho. É isso. Saí do Volpe com outro potinho. A sua cara, isso. Falei, vou levar. Sua Não, cara, o língua isso. de gato é língua de gato de verdade. É chocolate ao leite, cremoso. Bom. Você não percebe o retrogosto do adoçante. São só ingredientes naturais. Inclusive, o próprio adoçante é adoçante natural. Então, é bem legal. É uma plataforma que a gente acredita muito que vai ditar um aumento de frequência grande de consumo. Mas esse nos cookie próximos rum, anos. que não é light. Não, esse não. Mas esse prova. Esse vale a pena. Meu cunhado Cada Alcino mordidinha. e a esposa dele, a Marina, compraram depois do almoço ali na loja do Iguatemi, que por sinal é Uma loja aquela ali é linda, né? estourada. É. Vive lotado. Rapaz, o negócio é muito diferente. É Essa uma boruja formulação crocante única. tem a textura. E tu compra em pedaço. Nossa, que saudade. Vamos marcar um próximo podcast na loja. Na loja. A gente É já na fez loja. com o Caio. Agora a gente podia Vamos fazer fazer. um café. Vamos já batizar, a gente é criativo aqui. Podcast Café com Chocolate. Café com chocolate, Café tá? com Mar- chocolate. Gestão com chocolate. Gestão com Gestão com chocolate, olha. Gestão com chocolate. Vamos fazer um episódio lá pra galera da É isso Copenhague, aí. tá? Aceito o convite, hein? Renata, Manda pro time de marketing. quando você pensa na sua infância, qual que é a primeira memória que vem pra você?
Eu tive uma infância muito feliz, muito gostosa. E a primeira lembrança que me vem são as viagens, né, de férias, que meu pai fazia questão de preservar as férias dele para estar com a família. Olha que exemplo, hein, gente? A gente acabou de falar aqui Celso Moraes como um grande empresário, workaholic, construiu também uma grande história e tirava férias, tá? Então a gente que fique, história de trabalhar que sem fique tirar de férias. lição, viu? Ó, não que eu seja um exemplo, mas que fique de lição. Fiquei alguns bons anos sem tirar férias, mas não tá certo. Acho que a gente tem que se inspirar. Olha que legal, né? Eu, como meu filho não vai ter, Bruno vai ter outras lembranças, não tanto de férias com a família. Mas é isso, eu tenho muito essas lembranças de infância, de uma infância muito gostosa e das minhas férias com os meus pais. A palavra do teu pai é disciplina, provavelmente, que te vem à cabeça. E da mãe? Carinho, afeto, amor, uma mãezona, assim, mãezona de... Lá em casa foi igual. Foi um momento extremo também da minha vida. A perda da minha mãe foi muito difícil pra mim, muito difícil. Muito difícil mesmo, mas porque ela era pra mim sinônimo de vida, de vitalidade, de energia, de alegria, de saber viver. Então, muitas memórias boas, só coisas boas. Como é que foi com superar ela. isso? Assim, onde você... Muito difícil, Alfredo. Eu vou te falar aqui de novo, né? Contando aqui que eu sou dura na queda. Sou bem dura na queda, que tô até trabalhando para aprender a ser menos dura na queda, que também é importante, às vezes, a gente se permitir ser um pouquinho mais vulnerável. Mas foi muito difícil, porque justamente minha mãe era um sinônimo de muita vitalidade, de muita vontade de viver, uma pessoa muito carismática, de muitos amigos, muito festeira. E ela teve um câncer, diagnosticado tardiamente, porque ela negligenciou, aí mais um aprendizado. Não dá para brincar com a saúde, pessoal. Ela vinha com sangramento já há muito tempo, foi negligenciando, e quando descobriu, o câncer já estava muito avançado, mas ela conseguiu até que superar a cirurgia, etc. Mas depois ela teve uma descompensação, rim, pulmão, teve um problema no coração, uma coisa sistêmico, né? Vai descompensando. E fiquei 47 dias, mais uma passagem em UTI, fiquei 47 dias com ela na UTI, e ela veio a óbito, e foi um momento muito difícil. Fazem 6 anos, e eu, até hoje, todos os dias da minha vida, todos os dias, nesses últimos 6 anos, eu não tenho um dia que ela não esteja tão presente na minha vida. Então, ainda é para mim um momento difícil, sabe, de superação, né, de entendimento de que é a lei da vida, né, de que Deus é maior do que tudo isso, que ela deve estar muito bem lá onde ela está, mas foi muito difícil para mim aceitar essa perda. Porra, que animal. Que podcast, Bruno Nardon. Esse foi muito bom, senhor podcast. Alfredo Soares. Chegando na nossa reta final, primeiro, brigadaço pelo teu tempo. A gente sabe como tua agenda é corrida. A gente quer muito ter você cada vez mais próximo do G4, que a gente sabe do impacto que você hoje cria e da referência que você é para várias mulheres que vão fazer as imersões lá com a gente e sempre citam você, os seus conteúdos, as coisas. E a gente, por ter tomado lá atrás esse risco e essa responsabilidade de ser mais exposto, né? Uhum. Que nos torna gestores mais vulneráveis. E isso tem o lado bom e o lado ruim, óbvio. Por você, mesmo numa empresa tradicional, fazendo esse case tão impressionante numa indústria, também, de certa forma, investir no seu tempo em construir esse legado e essa plataforma de educação do teu jeito, com um documentário no Meu Sucesso, com tudo que você vem fazendo para tantos empreendedores do Brasil. Acho que essa é a janela de oportunidade, a maior janela de oportunidade que o Brasil já teve de ter o empreendedor em tão protagonismo da história de todo o tempo. Eu acho que a gente talvez não construiu negócios tão grandes quanto Gerdau e outras famílias tradicionais e outros negócios tradicionais. E óbvio que do jeito deles também fizeram, mas o que a gente está fazendo, talvez o impacto seja muito maior fazendo isso, né? Acho que todos, Flávio Augusto, Caio Carneiro, acho que muita gente bacana. Eu queria que você falasse o seguinte pra gente: se você tivesse um superpoder que pudesse acabar com um problema da humanidade, qual seria o problema que você acabaria? Olha, Alfredo, eu até queria trazer essa reflexão final. Vou responder tua pergunta, não vou me esquivar dela não, mas pegando um pouquinho esse gancho que você trouxe, né, do que a gente vem construindo, eu acho que, de verdade, nesses 30 anos, né, de mundo empresarial, eu nunca vi
o empresariado trabalhando de uma forma tão unida. E eu acho que esse é um legado, né, que a pandemia nos trouxe, que a gente tem o compromisso e o dever de manter. Né? Porque na hora que a coisa apertou, e apertou para todo mundo, a gente viu o poder de trabalhar junto. Né? De não mais trabalhar tão autocentrado e, como eu sempre disse, eu digo isso há muitos anos, de que compartilhar é infinitamente mais estratégico do que dividir, né? Você se doar ao ato de compartilhar é um ato muito generoso, não é fácil, né? Você investir tempo para compartilhar, para querer abrir espaço para os próximos que virão. Isso aconteceu, né, na pandemia. Quantas ligações, né, você teria negligenciado, não teria priorizado e que durante a pandemia você falou, puta, vou ajudar esse meu amigo, nossa, vou entender o que está acontecendo ali, né, vale a pena sentar aqui, investir um pouquinho do meu tempo. Então isso aconteceu muito na pandemia e a gente viu o poder disso, né, o poder de realmente trabalhar. Então, se eu pudesse resolver um problema da humanidade, ainda eu gostaria de continuar investindo nessa vertente de tentarmos trabalhar num mundo, principalmente o mundo empresarial, com menos vaidade, com menos ego, né? Trabalhar realmente dentro de um universo de ego off, onde a gente se mantenha mais comprometido com o legado que a gente vai deixar em conjunto, do que com êxitos individuais. Eu acho que a pandemia veio para provar isso, que nada se faz sozinho, e a gente vai ter que ter muita disciplina para conseguir ver valor e manter regando essa plantinha, né? Legitimando todos os dias aquilo que a gente fez por um período, que isso se torne mais perene. E o problema? Um problema da humanidade? Olha, o problema da humanidade, eu vou defender aqui a questão da equidade, né? Eu acho que é também um caminho que eu venho tentando abrir, é um problema da humanidade, né? As mulheres ainda sofrem muito, né? A gente olha só a ponta do iceberg, que a gente está vendo aqui é a pontinha da pontinha do iceberg, mas existe. Eu me orgulho muito dentro da CRM, a gente acabou não falando isso aqui, mas 60% do meu C-Level é mulher. Eu acho isso incrível e as mulheres estão lá não porque a gente tem cota, tá? As mulheres estão lá porque as fazem por merecer e eu me orgulho de estar à frente de uma companhia que não olha o crachá, né? Homem, mulher, jovem, pessoas mais maduras, independente do sexo, gênero, opção sexual, as pessoas que estão no grupo CRM têm a mesma oportunidade, todas têm a mesma oportunidade. Isso faz parte da cultura da organização. Então, acho que um problema da humanidade que a gente deveria, né, tentar focar mais esforços é buscar um pouco mais de equidade. Animal. Muito bom. Bruno Nardon, alguma consideração para esse podcast que vai ser top? Esse aqui, papai. Dá para comprar pela internet, se sim, onde? Dá, Tem não cupom só de dá, desconto? não só dá, como deve, né? Aqui, vamos lá, onde vocês quiserem. A gente entrega em 40 minutos pelos aplicativos de delivery, em 3 horas através do nosso e-commerce, ou através do nosso personal shopper. Todas as lojas, cada loja tem um personal shopper para atender mais de 3 milhões de consumidores Copenhague. Então, sintam-se à vontade de ou utilizar, ou viver uma experiência em loja física, que a gente ainda acredita que é muito relevante. Tomar um cappuccino delicioso, ou ser super bem atendido com tratamento super humanizado por um dos mais de 2.000 personagens shoppers que a gente tem aí, espalhados pelo Brasil, através dos aplicativos de delivery ou também através do nosso e-commerce. Muito bom. Show de bola. Foi, hein? Foi muito bom. Um grande muito bom. episódio aqui Prazer. hoje. Rê, obrigado pelo seu tempo, pelas respostas tão incríveis, impressionantes. Parabéns pela sua história, pelo seu track record. Conte com a gente, tanto comigo como com o Nardon, com a Vetex, com o G4. Pra gente é um prazer e uma honra poder estar aqui também conversando com você, aprendendo bastante. Prazer, Uma verdadeira mentoria. E é o seguinte, você que curtiu esse conteúdo incrível e único, deixe seu comentário aqui. Qual foi a sua principal sacada? Qual foi a frase que mais te marcou nesse episódio de hoje dos Extremos? Comenta aqui pra gente, deixa esse comentário, marca a gente lá no Instagram, posta, compartilha a parte desse vídeo que você mais curtiu, pra gente poder saber o que tá mais impactando aí e ajudando você no seu desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, essa é a nossa ideia, né? Nossa missão aqui é apoiar, junto com o nosso desenvolvimento, que a gente também tá vivendo gravando esse podcast, apoiar vocês também aí e compartilhar, como a Renata muito bem
colocou aqui. Então, fiquem ligados pro próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar. Dê o like aqui nesse vídeo. Sigam o nosso canal. Marca lá seguir também no seu Spotify ou na sua plataforma de streaming predileta. E é isso. Alguma consideração final? Muito obrigado. Sigam a Renata. Sigam a Renata no Instagram. @Renata_Vick. Vick. Exatamente. E não deixem de dar bons presentes, de preferência, Copenhague, nas datas importantes. Que não são só nas datas importantes. Não só nas datas Todos importantes. os deixaram eu dias. completar o negócio. Pô, eu ia falar nas datas importantes que são Todos os dias. todos os dias. Muito bom. Alguma mensagem final? Obrigada, pessoal. Foi muito gostoso. Acho que papo bom é assim, né? Que flui, que tem uma conexão legal. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Contem também bastante com a gente. Tive no Vetex Day aí semana passada. Sou super fã do trabalho de vocês. Então, G4, Vetex, contem sempre com a gente pra gente continuar compartilhando, conversando e cada vez mais abrindo espaço para esse tipo de conversa que com certeza é super inspirador. Muito obrigado. Show de bola. Obrigada, gente. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Bora vender. Um abraço. Valeu!